Meu nome é Ana Cláudia, tenho 45 anos e sou mãe de 2 filhos. Sou casada com Flávio, um homem de bom coração que tem sido meu apoio por quase 2 décadas. A vida tem sido uma verdadeira montanha-russa, mas sempre digo que são as pessoas que nos acompanham que tornam a jornada mais suportável. Isso foi até que meu irmão Rodolfo decidiu assumir o controle. Rodolfo tem 13 anos a menos que eu, propenso a tomar mais decisões e ter prioridades erradas. É o tipo de pessoa que acha que a vida lhe deve algo. Mamãe sempre disse que ele mudaria, mas aos 32 anos ainda é o filho favorito da família. Era um daqueles domingos que exigiam uma reunião familiar na casa da mamãe, nosso santuário. Um lugar onde as memórias da infância habitavam em cada canto. Como de costume, as crianças e eu estávamos lá, aproveitando a famosa churrascada da mamãe e as histórias de uma época que só conhecíamos através dos seus olhos. Foi então que Rodolfo irrompeu como um furacão. Ninguém o viu chegando. A porta bateu na parede e ele entrou, exibindo um sorriso de autossuficiência. Não estava sozinho, ao seu lado, agarrada ao seu braço. Estava uma jovem à beira da adolescência com a barriga de grávida à mostra em um vestido mais apropriado para uma boate do que para um almoço familiar. Flávio engasgou com o chá e Lisbela, minha filha de 11 anos, perguntou se ia ser tia. Enzo, o mais novo, estava mais interessado em saber por que o vestido da futura tia Lara era tão brilhante. Família, apresento-lhes minha noiva, anunciou Rodolfo, como se estivesse revelando um prêmio. Mamãe deixou cair o garfo e disse: Noiva Rodolfo? Já conversamos sobre isso. Sim, vamos nos casar, e este pequeno aqui é o Rodolfo Júnior, disse ele dando um tapinha na barriga de sua noiva. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir o tic-tac do relógio. Flávio disse: Parabéns, Rodolfo, é uma ótima notícia. Rodolfo sorriu satisfeito dizendo: Vamos ficar aqui por um tempo, até termos nossa própria casa. Mamãe tentou sorrir, mas pude ver a preocupação em seus olhos. Era como ver alguém acampando à beira de um precipício. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Flávio e eu conversamos. Ana Cláudia, seu irmão não é apenas irresponsável, está se aproveitando da mãe, ele disse. Sabia que ele estava certo. Rodolfo era como um tornado, e todos nós estávamos em seu caminho. A única pergunta era quanto dano ele causaria antes de seguir em frente. Os dias seguintes foram um turbilhão, com Rodolfo e Lara se sentindo em casa. Lara transformou a sala de estar em seu espaço pessoal, com os pés constantemente sobre a antiga mesa de centro da mamãe. Rodolfo passava o dia ao telefone, rindo de coisas que ninguém mais achava engraçadas. Mamãe corria de um lado para o outro, tentando acompanhar o ritmo, preparando refeições, fazendo a limpeza e nunca recebendo um simples obrigado. Era como ver alguém ficar sem ar, sem nunca receber um sopro de gratidão. Uma noite, peguei mamãe sozinha na cozinha, com uma aparência mais envelhecida do que sua idade. Mamãe, não pode deixar que te pisoteiem, suspirei. Ele é meu filho, e esse bebê, não posso rejeitá-los. Quis gritar, dizer que estavam se aproveitando dela, mas mordi a língua. A família é complicada, e às vezes o amor significa fechar os olhos, mesmo quando sabemos que não deveríamos. Assim começou nossa nova normalidade com Rodolfo e Lara, os ingratos convidados, e o restante de nós tentando manter a paz em uma casa que de repente parecia pequena demais. Não sabia que isso era apenas a calma antes da tempestade. Viver com Rodolfo e Lara virou nossas vidas de cabeça para baixo. Todas as manhãs começavam com as queixas de Lara sobre dores nas costas ou desejos. Ela entrava na cozinha de pijama, exigindo o café da manhã como se fosse a dona do lugar. Ana Cláudia, faça essas panquecas, querida. O bebê está desejando, dizia, sem nem ao menos um por favor à vista.
Eu apertava os dentes, tentando manter a calma. Claro, Lara, primeiro vou preparar a Lisbela e o Enzo para a escola, minha mãe disse. Rodolfo também não ajudava. Estava deitado no sofá com os pés na mesinha, grudado no laptop ou jogando. Ei, quando vai ficar pronto o café da manhã? Gritava sem tirar os olhos da tela. Mamãe tentava acalmar as coisas. Ana Cláudia, eles são jovens, é assim mesmo. Lembrei que quando éramos nós, mamãe não tolerava isso. Nunca agíamos como mimados. Mas ela só dizia para eu ignorar. Conforme a data do parto de Lara se aproximava, as coisas pioravam. Ela deixava um rastro de bagunça por onde passava, pratos acumulados, roupas esquecidas. E lá estava ela ao telefone, tagarelando por horas. Um dia, perdi a paciência. A encontrei na sala novamente, com os pés na mesinha, falando alto com uma amiga. Eu disse a Lara: precisamos de um carro novo, algo seguro para o bebê. Finalmente, Rodolfo interveio. Ana Cláudia, deixe-a em paz, não vê que ela está carregando meu filho? Estar grávida não lhe dá o direito de ser preguiçosa, eu respondi. Mamãe tentou intervir. Por favor, não briguem, não é bom para o bebê. Eu olhei para a mamãe com o rosto exausto e cansado. Isso não está certo, mamãe, você está se esforçando demais por eles. Mas ela não ouvia. Somos família, Ana Cláudia, o que podemos fazer? Os dias arrastavam-se, Rodolfo e Lara desapareciam por horas, deixando sua bagunça. Voltavam com sacolas de compras, rindo do passeio. Uma noite, os ouvi planejando um casamento extravagante. Nós precisamos do melhor, querida, é o nosso dia, dizia Rodolfo, envolvendo Lara com o braço. Lara soltou uma risadinha. Claro, e sua mãe pode ajudar com os custos. Não podia acreditar no que ouvia. Os enfrentei. Planejam um casamento que não podem pagar e esperam que mamãe arque com os custos? Rodolfo deu de ombros e disse: por que não? Ela tem dinheiro. Eu estava furiosa. Você não pode continuar usando mamãe como seu caixa eletrônico pessoal, Rodolfo. Mas minhas palavras foram ignoradas. Riram e seguiram com seus planos, deixando-me furiosa. A vida na casa de mamãe passou de ruim para insuportável. Lara deu à luz a um menino, Felipe, e se pensava que isso os deteria, só lhes dava mais desculpas. Uma manhã, entrei na cozinha e encontrei mamãe lavando uma montanha de pratos. Lara estava deitada no sofá, segurando Felipe, enquanto Rodolfo brincava com o celular. Bom dia, mamãe. Por que está lavando todos esses pratos? Perguntei, tentando manter a voz firme. Mamãe suspirou. Lara precisa descansar e Rodolfo está ocupado. Olhei para Lara, ocupada com algo. Lara, não pode deixar tudo para mamãe. Lara me lançou um olhar e disse: acabei de ter um bebê, Ana Cláudia. Supostamente não devo me estressar. Rodolfo nem levantou os olhos para dizer: sim, Ana Cláudia, deixe-a. Não sabe como é difícil. Não podia acreditar. Chamam de difícil sentar o dia todo. Mamãe tentou acalmar as coisas. Não se preocupe, Ana Cláudia, não me importo. Mas eu já não me importava. Não estava certo. Não é a empregada deles. Era como falar com uma parede para Rodolfo e Lara, tanto faz. Saíam de casa por horas, deixando mamãe cuidando de Felipe. Voltavam com sacolas de roupas e cacarecos, se vangloriando de suas grandes pechinchas. Um dia, encontrei um recibo na mesa. Um vestido de designer para Lara, custando mais do que a maioria das pessoas ganha em uma semana. Os enfrentei. De onde tiraram o dinheiro para isso, Rodolfo? E por que mamãe está financiando seu estilo de vida? Rodolfo deu de ombros. É nossa mãe, Ana Cláudia, ela quer ajudar. Eu estava furiosa. Como ajudar se está se esgotando? Foi quando Lara interveio, sorrindo. Se ela está disposta, por que não? Além disso, o que você tem a ver com isso?
Não podia suportar mais. Tinha que falar com mamãe a sós. Mamãe, não pode continuar dando dinheiro a eles, estão se aproveitando. Mamãe simplesmente negou com a cabeça. Não posso abandoná-los, são meus filhos e meu neto. Tentei argumentar, mas nem tentavam ser responsáveis. Rodolfo não procurava emprego e Lara gastava o dinheiro como se fosse água. Mamãe desviou o olhar, com sua voz apenas um sussurro, ele disse: Eu sei, Ana Cláudia, mas são meus filhos, tenho que ajudá-los. Me sentia impotente, vendo minha família desmoronar. Rodolfo e Lara eram como sanguessugas, sugando tudo e não devolvendo nada. Mamãe, abençoada seja, era boa demais para perceber. Não sabia quanto mais poderia suportar. O ponto de ruptura estava próximo e temia o que aconteceria quando finalmente chegássemos a ele. As coisas pioraram quando mamãe ficou doente de repente. Aconteceu muito rápido. Um dia era a mesma de sempre, e no dia seguinte estava na cama, parecendo frágil e fraca. Eu estava ao lado de sua cama, segurando sua mão. Mamãe, você vai superar isso, sussurrei, tentando parecer mais esperançosa do que me sentia. Eu tive uma boa vida, Ana Cláudia. Rodolfo e Lara não apareciam em lugar algum, provavelmente gastando mais dinheiro de mamãe. Não podia ocultar minha raiva. Onde estão mamãe? Por que não estão aqui ajudando? Os olhos de mamãe estavam tristes. Eles têm suas próprias vidas, Ana Cláudia. Não seja tão dura com eles. Mas eu não podia deixar passar. Suas próprias vidas vivem às suas custas, mamãe, e agora, quando mais precisa, estão ausentes. Mamãe suspirou. Não se preocupe, Ana Cláudia, não me importa. Mas eu já não me importava. Não estava certo. Não era empregada deles. Era como falar com uma parede para Rodolfo e Lara, tanto faz. Mamãe desviou o olhar, sua voz era apenas um sussurro. Então, aconteceu o inevitável. Mamãe faleceu tranquila, uma noite, comigo ao seu lado. Rodolfo e Lara estavam fora, provavelmente se divertindo como nunca, alheios à tragédia que se desenrolava em casa. O funeral foi um borrão. Lembro-me da chegada de Rodolfo e Lara, que pareciam estar indo a uma festa em vez de lamentar uma perda. O vestido de Lara estava inapropriadamente curto e chamativo, até mesmo para um funeral. As pessoas murmuravam, e Flávio apertava minha mão para me consolar. Depois da missa, Rodolfo me puxou de lado. Ana Cláudia, precisamos falar sobre o testamento de mamãe. Eu estava chocada pela recente perda de mamãe. Isso não pode esperar, Ana Cláudia. Eu sei que ela deixou a casa para mim. Temos que resolver isso. Eu não podia acreditar na audácia de Rodolfo. Mamãe acabou de morrer. Não pode mostrar um pouco de respeito? Mas eles eram implacáveis. Isso é importante, Ana Cláudia. Sou o filho dela, eu mereço. No dia seguinte ao enterro, fui à casa de mamãe para começar a organizar suas coisas. No entanto, quando cheguei, Lara abriu a porta com um olhar de suficiência. O que você quer, Ana Cláudia? Disparou. Fiquei surpresa, vim pegar algumas coisas de mamãe, eu disse. Lara riu com um som frio e áspero. Você não entende agora? Esta é nossa casa. Rodolfo apareceu atrás dela, sorrindo. Sim, Ana Cláudia, mamãe mudou o testamento. A casa, o dinheiro, tudo é meu. Senti uma onda de raiva e incredulidade. Você está mentindo, mamãe nunca faria isso, Rodolfo. Ele deu de ombros dizendo, acredite no que quiser, mas o testamento é claro. Agora esta é minha casa. Fiquei no limiar da casa onde cresci, sentindo-me como uma estranha. A realidade me atingiu com força. Não só havia perdido minha mãe, mas agora também havia perdido a casa da minha infância nas mãos gananciosas do meu irmão e sua manipuladora esposa. Enquanto me afastava, soube que isso não era o fim. Precisava lutar por mamãe, pela minha família e pelo que era justo.
mas não sabia que batalha me esperava. Seria mais difícil do que qualquer outra que eu já enfrentara antes. Entrei no cartório um emaranhado de nervos, toda a situação parecia um pesadelo. Perder minha mãe já era bastante difícil, mas brigar com o Rodolfo pelo testamento era algo que nunca tinha imaginado. O notário, o senhor Rodrigues, era um velho amigo da família. Ele levantou os olhos quando entrei, com uma expressão sombria. Ana Cláudia, lamento muito pela sua perda. Vamos direto ao assunto que nos preocupa, disse, enquanto eu concordava com a cabeça, tentando firmar a voz. O senhor Rodrigues continuou. Rodolfo afirma que mamãe deixou tudo para ele. Isso não pode ser verdade, eu disse, e ele revirou alguns papéis. Bem, vamos ver o que o testamento diz. Nesse momento, Rodolfo e Lara entraram, cheios de autossuficiência e arrogância. Lara me dedicou um sorriso triunfal, pronta para perder. Ignorei-a e me concentrei no senhor Rodrigues. Ele limpou a garganta e começou a ler o testamento. Meu coração batia forte no peito e Rodolfo me preparava para o pior. Mas então, o senhor Rodrigues disse algo que fez meu coração pular. A soma é de 200 mil. Rodolfo ficou de boca aberta. E a minha filha Ana Cláudia, deixo a casa familiar e o restante do meu patrimônio. Eu não podia acreditar. O alívio e a incredulidade me invadiram. Lara estava furiosa. É impossível. Ele prometeu a casa para nós. O senhor Rodrigues os olhou severamente, dizendo: há mais. Aparentemente, sua mãe fez este último testamento há um mês, depois de expressar sua preocupação com as pressões indevidas de certos membros da família. Rodolfo estava vermelho de raiva. Ela queria que eu ficasse com a casa. Não pude evitar uma sensação de justiça. Mamãe sabia o que você estava fazendo, Rodolfo. Sabia que você a estava usando. Rodolfo se virou para mim com os olhos faiscando. Foi você. Você a colocou contra mim, disse meu irmão. Lara interveio com voz estridente. Isso não ficará assim. Buscaremos um advogado. O senhor Rodrigues alertou poderia haver consequências legais. Rodolfo e Lara se olharam. Levantei-me, sentindo-me mais forte do que em meses. Mamãe percebeu a avareza deles e garantiu que suas últimas vontades fossem respeitadas. Rodolfo saiu furioso, murmurando maldições, e Lara o seguiu. Fiquei para trás e agradeci ao senhor Rodrigues. Ao sair do escritório, senti uma mistura de emoções, tristeza pela perda de mamãe, alívio pelo cumprimento de suas últimas vontades e raiva pela audácia de Rodolfo e Lara. Era uma tarde comum quando Rodolfo irrompeu em casa com o rosto vermelho de raiva e incredulidade. 200 mil para você e apenas míseros 5 mil para mim. Acha isso justo? Eu estava organizando alguns documentos de mamãe, mas o desaforo dele me fez parar. Rodolfo, isso é o que mamãe decidiu. Você sabe que ela sempre tinha suas razões, eu disse, batendo na mesa com a mão. Razões? Que razões ela poderia ter para me prejudicar assim? Respondeu ele, retorcendo-se de raiva. Foi quando encontrei, escondida em uma gaveta, uma carta de mamãe. Sua caligrafia era inconfundível. Tirei-a e comecei a ler. Rodolfo me olhou com uma mistura de curiosidade e medo. O que é isso? Ele perguntou. É dela, eu disse com voz firme. A carta revelava tudo em preto e branco. Inicialmente, mamãe reservara 200 mil para Rodolfo e para mim. Mas à medida que Rodolfo e Lara exigiam mais dinheiro, ela começou a diminuir a parte dele. Olhei para Rodolfo com uma expressão chocada. Quando ela escreveu seu testamento, ele já tinha recebido 195 mil, Rodolfo. Só restavam 5 mil. Rodolfo se desequilibrou como se o tivessem atingido. Cada centavo que Lara e você pegaram saiu da sua herança, eu disse, parecendo perdido, com o olhar vago pela sala. Mas eu não sabia disso, disse ele.
Esse é o problema, você nunca soube e nunca se importou em saber, desabafei, esgotando minha paciência. Ele se deixou cair em uma cadeira, afundando o rosto entre as mãos. O que eu fiz? Ele se perguntou. Deixei a carta no chão, sentindo uma mistura de pena e frustração. Você só pode culpar a si mesmo, Rodolfo. Escolheu esse caminho. Naquele dia, Rodolfo saiu de casa destroçado. Vi ele partir, sentindo uma sensação de justiça, mas também uma profunda tristeza. Nossa família estava despedaçada, não apenas pela dor, mas também pela ganância e ignorância. A casa, antes campo de batalha de desentendimentos familiares, agora estava silenciosamente tranquila. Rodolfo e Lara haviam partido, cortando todo contato comigo. Foi um alívio e uma maldição, deixando-me com as sequelas de seu caos. Enquanto estava sentada na sala, olhando as paredes que testemunharam tantas coisas, minha amiga Margarita me ligou. Ana Cláudia, você soube do Rodolfo? O viram pela cidade procurando emprego e Lara está flertando com diferentes homens, agindo como se estivesse solteira. Meu coração se apertou. E quanto a Felipe, o filho deles, não há sinais dele. Parece que esqueceram que tem um filho, disse ela. Bati na mesa com o punho, com a raiva fervendo dentro de mim. São irresponsáveis e egoístas. Não merecem ter um filho, desabafei. Margarita tentou me acalmar. Ana Cláudia, talvez haja algo que você possa fazer. Suas palavras despertaram uma ideia. Talvez por Felipe não devesse sofrer por eles. No dia seguinte, me reuni com uma advogada, uma mulher muito séria chamada Clara. Expliquei tudo com a voz trêmula, mas determinada. Então você quer solicitar a custódia de seu sobrinho? Perguntou a senhorita Clara com um olhar penetrante. Assenti firmemente. Sim, ele está em um ambiente tóxico. Quero dar a ele uma vida melhor. A senhorita Clara se inclinou para a frente dizendo: não será fácil, Ana Cláudia, mas se você estiver disposta a lutar, estou ao seu lado. Eu estava disposta. A batalha legal que se seguiu foi difícil. Rodolfo e Lara eram imprevisíveis, às vezes cooperativos, às vezes hostis, mas não recuei. Depois de um dia especialmente exaustivo nos tribunais, Flávio me acompanhou. Ele me abraçou, dizendo: você está fazendo o certo, Ana Cláudia. É difícil, mas é o certo, envolvendo-me em seus braços, exausta, mas esperançosa. Só quero que Felipe esteja seguro e tenha uma família que se preocupe, disse. No dia em que o juiz me concedeu a custódia temporária de Felipe, foi agridoce. Era uma criança doce, confusa e assustada, mas aos poucos se abria para nós. Lisbela e Enzo o adoravam, trazendo uma nova alegria para nossa casa. A reação de Rodolfo foi uma mistura de raiva e derrota. Você tirou tudo de mim, Ana Cláudia. Eu o enfrentei com firmeza. Estou protegendo Felipe, algo que você deveria ter feito quando saiu zangado. Percebi que talvez nossa relação nunca se repararia, mas não se tratava de nós, mas de uma criança que precisava de um lar estável. A vida com Felipe foi uma nova aventura. Houve desafios, é claro, mas também risos e amor. Ele estava se tornando parte de nossa família e eu estava determinada a torná-lo permanente. Ao olhar para trás, soube que tomei a decisão certa. Era hora de um novo começo para todos nós, uma oportunidade para curar, crescer e construir um futuro cheio de amor e estabilidade. Esse era o legado que queria deixar, marcando um contraste significativo com o passado de egoísmo e ganância que uma vez ameaçaram nos separar. A casa, antes um lembrete de desentendimentos familiares, agora cheia de risadas e dos passos animados de Felipe, tornou-se parte de nossas vidas. Era uma fonte de alegria e surpresas. Uma noite, ao colocá-lo para dormir, ele me olhou com aqueles grandes olhos inocentes. Tia Ana Cláudia, ficarei aqui para sempre, disse ele.
Alisei seus cabelos, com o coração cheio de emoção. Sim, Felipe. Agora você é parte de nossa família, respondi sorrindo. Gosto de estar aqui. Lisbela e Enzo são divertidos, ele disse. Beijei sua testa e disse: nos encanta ter você aqui, querido. Ao sair do quarto, Flávio me esperava com um sorriso orgulhoso. Ele está se adaptando muito bem, não é? Assentindo com a cabeça, me senti realizada e respondi: sim, está. Estamos proporcionando a ele a vida que ele merece. No dia seguinte, recebi uma ligação da senhorita Clara. Ana Cláudia, é oficial. O tribunal concedeu a custódia completa de Felipe para você. Deixei cair lágrimas de felicidade, inundando meus olhos. Obrigada, senhorita Clara. Obrigada por tudo. Depois de desligar, compartilhei a notícia com a família e Lisbela e Enzo. Vitórias e abraços preencheram o ar quando todos, incluindo Flávio, com lágrimas nos olhos, celebraram e abraçaram Felipe em grupo. Somos uma família, disse Flávio com a voz entrecortada pela emoção. A jornada foi longa, cheia de desafios, mas emergimos fortalecidos. Pensei em Rodolfo e Lara, onde quer que estivessem, esperando que encontrassem o caminho deles. No entanto, minha atenção estava agora voltada para as crianças e para nossa família. Nos meses seguintes, Felipe floresceu. Já não era o menino tímido que conhecíamos, estava seguro, feliz e amado. Um dia, enquanto todos estávamos no jardim, Felipe correu até mim com um dente de leão na mão. Olha, tia Ana Cláudia, fiz um pedido. Agachei-me para ficar à sua altura. E o que você desejou? Perguntei. Ele sorriu, com os olhos brilhando e disse: desejei que todos estivéssemos juntos para sempre. Abracei-o forte. Esse é o melhor desejo, Felipe, e ele se tornou realidade, eu disse a ele. Ao olhar para minha família, senti uma profunda paz. Havíamos enfrentado a tempestade e saído mais fortes. Nosso futuro estava cheio de esperança, amor e novos começos. Esta era nossa história, um testemunho da força da família e do poder do amor. Era um futuro de esperança, e estávamos prontos para abraçá-lo de braços abertos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que passava mal toda vez que almoçava na casa dos sogros, e viu seu sogro ir parar no hospital após ele provar uma comida que era para ela, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!